Então, bom dia. Nós vamos falar então sobre tolerância e doenças autoimunes. Meu grupo é constituído pelo Flávio Henrique, pelo Luiz Fernando, pela Lídia Veiga e pela Thaís Lima. Pode passar? Então, nosso artigo escolhido foi Tolerância Oral, uma nova perspectiva no tratamento de doenças autoimunes. Trata-se do quê? Uma revisão onde pretende abordar os principais elementos envolvidos no estabelecimento da tolerância oral e os resultados obtidos com seu uso em modelos experimentais e clínicos, tanto para a doença autoimune quanto para os transplantes. Pode passar? Então, dando uma introduzida sobre o que é doença autoimune, sabe-se que doença autoimune, elas são causadas por uma resposta inadequada do sistema imune, onde ele passa a reagir contra os órgãos, tecidos ou células próprias, ocasionando então a destruição ou prejudicando a função do órgão, tecido ou célula. Nota-se então que são mais de 40 doenças autoimunes identificadas. Eu trouxe algumas mais comuns, né, tiradas da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, um pouquinho mais atual, onde o lúpus sai disparado como maior incidência de doença autoimune. Logo em seguida vem a diabetes mellitus tipo 1, a artrite psoríaca, a doença de Crohn e a alopecia areata. Então, eu trouxe essas estatísticas de incidência para mostrar que são doenças que são comuns de se ouvir e que às vezes estão muito mais perto do que a gente imagina. Pode passar? Dando uma introdução sobre cronologia, sobre antigamente, né? Então, em 1829, por Dark, um cientista, ele começou a fazer a prevenção de dermatite alérgica em índios americanos por meio das plantas, que era um instrumento que ele tinha ali de mais fácil acesso devido ao próprio habitat. Logo em seguida, em 1911, o Wells ele veio com a prevenção da anafilaxia por meio de proteínas do ovo. E em seguida, em 1946, Chase veio tentar evitar a dermatite por contato por meio de dois princípios ativos, o denitroclorobenzeno ou o cloreto de picrilo. E em 1970, né, veio então investigações quanto ao uso da tolerância oral por meio de altas doses de proteínas externas, como a ovalbumina. E recentemente, usando então essas primeiras investigações de 1970, os cientistas passaram a adotar então a tolerância oral como uma terapêutica em modelos humanos e experimentais em doenças autoimunes, e se não tivesse sucesso, podendo ter a tentativa de diminuir a rejeição dos órgãos, tecidos e células aos transplantes. Pode passar? Então, o que é tolerância, né? Já que a gente falou muito de tolerância aqui, a tolerância é uma ausência de resposta imunológica agressora a um antígeno específico, na ausência de imunossupressão contínua. Então, é quando o organismo não reage àquele antígeno que está vindo atacar. Pode passar? Então, a indução da tolerância é para que isso serve, para que ela consiga, então, reagir quando tiver um indivíduo agressor naquele órgão, tecido ou célula, sendo então um método de indução em doenças autoimunes, onde nem sempre o antígeno-alvo é conhecido, e o processo pode ser mediado por linfócitos T, E ou B. E a regeneração de tolerância, ou seja, o bloqueio das doenças autoimunes por meio da administração oral de antígeno, e pode ocorrer também pelos peptídeos contra os quais a resposta imunológica ocorre. Pode passar? Então, tudo tem um pró, contra e alternativas caso não dê certo, tanto pró quanto contra, né? Então, a gente tem como combate às doenças autoimunes e eficácia da tolerância. Prós, o controle da progressão, onde realmente vai tentar cessar aquela progressão daquela doença para que não acometa mais órgãos e tecidos daquele indivíduo. O uso da ciclofasmida, que vai agir sobre os linfócitos B, e o uso da ciclosporina, que vai agir sobre os linfócitos T. Como contra, a gente tem então uma administração contínua, então esse indivíduo ele vai ser submetido a várias doses, isso vai gerar cansaço e até mesmo desistir do tratamento. Também temos efeitos em outras células e tecidos, né? Porque como é um estudo recente, não tem como conseguir delimitar a célula-alvo.
Além disso, também há falha no bloqueio da resposta imunológica e pode também aumentar infecções e aparecimento de tumores. Como alternativa para pelo menos amenizar os contras, eles buscam, então, formas de imunossupressão direcionadas ao sítio ativo imune, né, em estudo. Além disso, um sistema imune próprio do hospedeiro para bloqueio da resposta indesejada, que é o que a gente pode até dar um exemplo aí, não tratando de doença autoimune, mas um exemplo das vacinas, né? E a gente tem os pacientes com doenças autoimunes como referência de prioridade para as vacinas, geralmente e realmente por serem indivíduos que precisam de um bloqueio a mais para respostas indesejadas, seja ela qual for. Eu vou falar sobre os mecanismos envolvidos na tolerância. Os principais mecanismos da tolerância de linfócitos são a indução de morte celular por apoptose, chamada eliminação clonal ou deleção. A inativação funcional sem a morte da célula também é um dos fatores, chamado de anergia. E a supressão da ativação da função efetora dos linfócitos por linfócitos reguladores também são um mecanismo envolvido na tolerância. Pode mudar. O termo tolerância oral indica a incapacidade na montagem de resposta imune sistêmica a antígenos solúveis expostos previamente ao trato gastrointestinal e apresenta posteriormente por imunização parental. A diferença básica entre os mecanismos de supressão ativa e mecanismo passivo, deleção clonal e anergia, seria determinado pela dose do antígeno administrado por via oral. Baixas doses favoreciam a supressão ativa e altas doses ativariam preferencialmente a deleção à energia das células T. Podemos ver na imagem que as baixas doses induzem as células regulatórias à secreção de várias outras células. E as altas doses de deleção de energias celulares também faz um outro fator. Então depende da quantidade administrada do antígeno via dose oral. Pode mudar. A supressão ativa também é relacionada ao oral. A supressão ativa é mediada por um clone de células regulatórias capazes de suprimir a resposta de células efetoras que reconhecem o mesmo antígeno. As células supressoras podem não reconhecer o mesmo epítopo antigênico, mas devem reconhecer um componente da estimulação antigênica e assim interferir com respostas ao antígeno. Pode mudar. A supressão cruzada, também relacionada à supressão oral, ela é causada pela supressão da cruzada linfócitos e respondendo a uma imunização específica pode sofrer inúmera supressão, inespecífica por citocinas liberadas a partir de células regulatórias, supressoras, originárias de tolerização prévia a outro antígeno. Esse fenômeno sugere mecanismo de supressão cruzada, já que a exposição parental ao imunogênio tolerizado pode ocasionar alterações no sistema imune, como a inibição das respostas imunes a um imunogênio não relacionado. Pode mudar. Agora eu vou dar uma explicação sobre a tolerância central e a tolerâncias periféricas. A tolerância central ocorre nos órgãos linfóides primários, que é o timo e a medula óssea. Vou falar um resumo sobre como atua os linfócitos T. A tolerância central dos linfócitos T é a capacidade que o linfócito imaturo, no timo, sofre deleção clonal quando reconhece antígeno nesses órgãos, por meio da chamada seleção negativa. Este mecanismo ocorre no órgão linfóide primário, onde as células T são amadurecidas. Os linfócitos que reconhecem antígenos próprios, presentes em altas concentrações nesses órgãos, são eliminados por meio da seleção negativa. Há uma alta concentração de proteínas do próprio e baixa concentração de proteínas estranhas nesses órgãos.
a concentração ideal para o amadurecimento eficaz dos linfócitos T. Agora eu vou falar sobre a tolerância central dos linfócitos B. Os linfócitos B imaturos que reconhecem os antígenos próprios com alta afinidade na medula óssea são eliminados ou mudam a sua especificidade, tal como ocorre com as células T. Os fatores que determinam se as células B imaturas deverão ser selecionadas negativamente ou não são a natureza e a concentração do antígeno próprio da medula óssea e a afinidade dos receptores da célula B para o antígeno. Portanto, quando o linfócito B imaturo reconhece e responde contra o antígeno próprio, ainda na medula óssea, ela pode ser induzida ao seguinte mecanismo: apoptose, anergia ou edição dos receptores. Agora eu vou dar uma explicação sobre a tolerância periférica, que ocorre nos órgãos linfóides secundários ou nos tecidos periféricos. A tolerância periférica das células T é o mecanismo pelo qual as células T maduras que caem na circulação, ao reconhecerem antígenos próprios na periferia, se tornam incapazes de responder a esses antígenos. Os mecanismos da tolerância periférica são responsáveis pela tolerância aos antígenos próprios dos tecidos que não foram encontrados em altas concentrações no timo. Os mesmos mecanismos podem ser envolvidos na tolerância aos antígenos estranhos. A tolerância periférica é devida à anergia, deleção clonal ou supressão das células T. Agora vou dar um último resumo sobre a tolerância periférica dos linfócitos B. Os linfócitos B maduros, que reconhecem antígenos próprios nos tecidos periféricos, na ausência de células T auxiliares específicas, podem se tornar funcionalmente sem resposta, ou são excluídos dos folículos linfóides. O principal destino dessas células B, autorreativas, é o de energia funcional de longa vida, resultando na incapacidade de responder aos antígenos. Se a célula B anérgica encontra qualquer célula T auxiliar antígeno específico, esta célula B pode destruir pelo FAST-L apresenta nas células T, que ativa o FAST-S nas células B. Além de todos esses mecanismos de inativação, as células B que encontram antígenos próprios na periferia perdem também a sua capacidade de migrar para os tecidos linfóides. Deste modo de serem ativas para reproduzir anticorpos contra antígenos próprios, um mecanismo provável da exclusão folicular de células B que receberam um sinal parcial de antígeno e que não são capazes de se tornar completamente ativas diminui a expressão do receptor de quimiocina, que normalmente leva as células B imaturas para os folículos. Este é um marcador expressado na membrana dos linfócitos que funcionalmente como um cartão de entrada. Permite a entrada do linfócito B no folículo do linfonodo, se não expressar. É um comum se o linfócito não adentrar o linfonodo. Deste modo, por não obter a capacidade de responder contra antígenos próprios, o linfócito B torna-se tolerante. Pode mudar. E assim fica a explicação dos mecanismos envolvidos na tolerância. Vou falar agora dos tecidos envolvidos na indução da tolerância, no caso aqui a mucosa, né, que a gente está falando de tolerância oral, e ela está envolvida aí porque já é demonstrado, né, que glândulas salivares são um dos principais tecidos efetores de GA na região oral. E aí eu vou explicar melhor o que eu quis dizer com isso. Por ocorrer trocas, né, nesse tecido de mucosa, ele é fino e permeável, o que pode levar a ser propenso a desenvolver diversas infecções. Tá, e o que tem a ver com a tolerância oral? É porque esse sistema imune comum de mucosa, ele consiste sítios indutivos de GA, via de migração circular celular e sítios efetores de GA. Esse sistema de imune de mucosa, né, ele pode estar presente tanto em glândulas como em tecidos, como no trato respiratório superior, que é uma classe, no trato respiratório pulmonar, que é outra classe, e no trato gastrointestinal, que é outra classe. Aqui na imagem, como vocês podem ver, é de uma GALT, né, que é um tecido, é a sigla para tecido linfóide associado ao trato gastrointestinal.
Só que ele tem algumas composições que é comum em todos, que é o lume intestinal, com uma parte de muco menos densa e mais densa, apresentando bactérias, alguns micro-organismos, né? E imunoglobinas. Também tem a passagem, né? Tem a parte de epitélio, a lâmina própria, e em seguida o músculo que está aqui, mesentérico, mas na verdade é um músculo. Falando especificamente, né, do gout, desse tecido de trato gastrointestinal, ele é formado por placas de Peyer, como vocês podem ver aqui na imagem. Algumas partes apresentam folículos e ambos têm contato, né, com o linfonodo. Além de eles apresentarem linfócitos tanto na placa quanto no epitélio e também na lâmina própria. Além das células de intestino, né, capazes de apresentar o antígeno, que incluem os macrófagos, células dendríticas, que estão presentes tanto na placa quanto na lâmina. Também linfócitos B, plasmócitos, né? E sendo que o complexo também MHC de classe 2 é expresso continuamente no epitélio do intestino delgado. Agora, falando um pouco, né, do que o Fábio estava falando anteriormente, quando administrado em baixas doses, né, os antígenos, então, ao estimular o gout, né, eles geram preferencialmente resposta imune do tipo TH2. E então essas células, né, regulatórias geradas por esse fenômeno de supressão, eles agem pela secreção de citosina, supressoras como até TGF-beta e também interleucina 4. Então essas células regulatórias específicas ao antígeno migram para órgãos linfóides e podem inibir a geração de células efetoras, liberando ao órgão-alvo citosinas capazes de suprimir a doença. Por outro lado, altas doses de antígenos administrados oralmente resultam na sua passagem pelo intestino com posterior apresentação sistêmica. Nessa situação, então, as células de função TH1, elas vão apresentar ausência de resposta imune, ocasionando então a anergia, que foi citado anteriormente. Agora falando um pouco dos tecidos linfóides associados à mucosa, que também o MALT, que também está ali ligado a esse sistema, que é os tecidos secundários, que é a placa de Peyer, né? O folículo, lembra que eu falei? E o linfonodo. Eles estão presentes somente no sistema digestivo, o GALT, e também no respiratório pulmonar, o BALT. Ele é envolvido na montagem de respostas imunológicas adaptativas. Dessa maneira, então, aqui a célula M, ela vai estar aqui para receber, né, micro-organismos, ela vai captar pequenas quantidades de micro-organismos e imunoglobina. No caso, ela vai pegar a imunoglobina, vai passar por essas células aqui, né? Essas células vão passar pelo vaso linfático e vai chegar no linfonodo. No linfonodo, ela se liga à célula dendrítica, recebendo uma molécula de adesão, né, a alfa-4-beta-7, e um receptor de quimiocina, que é o CCR9. E aí, dessa maneira, ela pode entrar no vaso, no sistema linfático, né, entrar nos vasos sanguíneos, caminhar, chegar em outros tecidos de mucosa e depois voltar para a lâmina própria. Ela tem essa informação chave. Agora falando especificamente, né, da placa de Peyer. Ela é um tecido linfóide mais organizado do intestino, distribuído irregularmente durante o intestino delgado especificamente. Ela faz a resposta humoral e nesse local, então, que faz a secreção de imunoglobina IgA. Então, como se inicia? As células M, como disse anteriormente, ela vai captar, então, um micro-organismo, vai direcionar para as células B, como vocês podem ver na imagem, e depois entregar para as células B, né, apresentar essa célula apresentadora de antígeno, vai levar para o linfonodo. Chegando no linfonodo, ela vai sofrer diversas mudanças do isótipo de imunoglobina, né, então ocorrendo no íleon, a promoção de hipermutação, independente de antígeno para os genes de imunoglobina. Isso também pode acontecer com a ligação do linfócito T, que a gente viu na matéria, e então, com essa ligação, ela vai poder caminhar, entrar no sistema sanguíneo ali do lado, né? E, dessa forma, proliferar, multiplicar e se diferenciar. Também apresenta nessa placa de Peyer, né, a superpopulação de células T, que são encontradas são as T-helper, as citotóxicas, as
células T supressoras, além de células acessórias, como os macrófagos e células dendríticas. As células T, então, elas vão popular a lâmina, né, da lâmina própria aqui, elas são descendentes, né, da placa de Peyer. E ambas são do tipo CD4, do tipo TH, da fenótipo TH1 e TH2. E também na placa de Peyer, além da CD4, apresenta também a CD8, que tende a produzir, né, citosinas pró-inflamatórias. Relacionando o estudo, né, após a administração de antígenos via oral, é possível encontrar células supressoras na placa de Peyer com posterior migração sistêmica, tendo sido demonstrada a transferência de tolerância através da célula da placa de Peyer, de animais tolerizados para animais naive. Falando um pouco agora especificamente da lâmina própria, como eu disse anteriormente, os linfócitos T são do tipo CD4 positivos, né? Elas também são geralmente restritas a moléculas de MHC tipo 2, classe 2, e apresentam TCR do tipo alfa e beta e tende a função helper para respostas imediatas a anticorpos de célula T. Além de ter todo um processo, né, para não ter todo esse sistema imune o tempo todo, toda vez que o alimento chega, ele tem essa função do L10 e do TGF-beta que vão diminuir essa resposta o tempo todo do sistema imune. Eu vou falar dos protocolos experimentais. Eu vou começar com o encefalomielite autoimune experimental, onde ele é um modelo de doença, né, autoimune, no qual as células T vão destruir a bainha do axônio do sistema nervoso. Nos experimentos, a proteína básica da mielina, ela foi injetada nos ratos para causar uma paralisia similar a uma desordem humana, né, na esclerose múltipla. E eles viram que no pico dessa doença, eles encontraram no cérebro uma infiltração perivascular com células mononucleadas ativadas, que ali elas estão secretando citocinas, como IL-1, IL-2, TNF-alfa, IFY, IL-6 e IL-8. E também apresentou a ausência de TGF-beta, IL-4 e prostaglandinas. E nos ratos que estão em recuperação, ela vai ocorrer uma secreção simultânea de IL-4, IL-10 e TGF-beta1. Os ratos de cobaia que receberam o MPB, que seria a proteína básica de mielina, eles viram que esses ratos apresentaram uma supressão da encefalomielite, né, da autoimune, e quando foram injetado a proteína básica de mielina. Aí esse processo ele foi mediado por células T, CD4+, CD8+, específicas aos antígenos com a secreção de TG8+, que resultou numa infiltração, uma redução no infiltrado e uma regulação negativa de citocinas inflamatórias. E além da diminuição do corpo específico para as proteínas básicas de mielina no soro. Aí no quadro do lado a gente pode ver como que foi feito o experimento. Pode passar. Agora eu vou falar de um outro experimento, que é da artrite por colágeno e adjuvante, onde nos ratos vão ser induzido a doença, da doença, e que são obtidos
na injeção de colágeno tipo 2, e prostona e adjuvante. E eles viram que eles querem ver a importância do colágeno como antígeno no desenvolvimento da artrite. E essa resposta imune, ela é mediada por células TH1, com secreção de IL-2, IFNY e TNF-alfa. Então, pode deixar, Lid. E essa supressão da artrite, ela foi submetida nos ratos em altas doses, que eles sugeriram um fenômeno de supressão cruzada ao invés da energia clonal. E eles viram que com o uso do extrato de Escherichia coli, que é rico em glicoproteína, ele tem causado uma melhora da poliartrite induzida nos ratos. E também ocorreu uma diminuição no inchaço da pata do ratinho, no caso, e eles viram o aumento da migração das células CD8+, que são supressoras, para o tecido-alvo, e o aumento de prostaglandinas E. Pode passar, Lid. A uveitis, ele é uma doença na retina, né, que está presente na região fotorreceptora da retina, e a proteína ligante do fotorreceptor retinoide. Foram usados nos camundongos, né, nos ratinhos, foram usados esses antigênios, né, para essa doença, e para diminuir ou prevenir a inflamação ocular. E esse uveitis experimental, ela é mediada por células TH1, que com o tempo ela vai surgir células TH2, na tentativa de uma diminuição de resposta inflamatória. E a ingestão dos uveitogênicos de SAG, ele diminui a uveitis. Os nesses in vitro, essa in vitro, essa supressão, mostrou que depende das células CD8+, e enquanto as baixas doses de antígenos favorecem a supressão. Onde as altas doses, elas induzem as não resposta ou anergia. Pode passar. O diabetes, que o experimento de diabetes nos camundongos, que no caso eles são dependentes de insulina, eles fizeram, né, simularam uma doença igual no humano, onde nos camundongos essa doença parece ser mediada por células TH1, sendo que a administração sistêmica de IL-4, que tem uma ação supressora. E os camundongos, eles apresentaram uma infiltração densa nas células mononucleadas, com produção de IFNY, TNF-alfa, IL-2 e IL-2R. E eles usaram 2 tipos de insulina oral. E é de insulina equina, que diminui o IL-2R e vai suprimir a produção de IL-2, IFNY, TNF-alfa, com o surgimento de IL-4, IL-10, TGF-beta e PGE, que no caso seria o TH2. E também temos a administração oral de insulina suína, que também vai diminuir a severidade da infiltração linfocítica, que ocorre o aumento do IL-4 nos animais, e a administração também dos peptídeos de insulina, como a cadeia B ou a
descarboxilase glutamato, que supriram in vitro a proliferação de células provenientes de animais diabéticos. Os linfócitos T do baço dos animais, tratados oralmente com insulina, são capazes de transferir a proteção contra o diabetes para animais naipes, que são, no caso, esses animais são os outros animais de experimentos. Pode passar. E temos, por último, o transplante, que eles queriam ver, que queriam observar, né, a ingestão pelo receptor de esplanócitos do doador, e que previne a sensibilização a posterior do enxerto de pele, onde transforma a rejeição acelerada de um allotransplante cardíaco em forma aguda, com o aumento de L4 no enxerto após a ingestão do haloantígeno. E a resposta na reação mista de linfócitos in vitro e as respostas de TH foram suprimidas após a administração oral do antígeno. Pode passar. Essa parte do Flávio. Pode passar mais um, que é o de resultados? Uhum. Então, aí nos resultados a gente tem que o uso oral de MBP bovina, que é o epitopo imunodominante 84-102, é igual em humanos e bovinos. E em 15 pacientes na dose diária de 300 mg, reduziu os ataques agudos em 50% no período de 1 ano, sem causar toxicidade. Pode passar. A artrite reumatoide em humanos é de etiologia desconhecida, pouco responsiva às formas disponíveis de terapia e parece estar relacionada à presença do antígeno principal de histocompatibilidade HLA DR43738. O uso por 3 meses de colágeno do tipo 2 de frango num grupo de 10 pacientes, dos quais foi retirada a imunossupressão, demonstrou a ausência de toxicidade e resultado satisfatório, onde o paciente apresentou resolução completa. O protocolo foi expandido para 30 pacientes tratados com 100 mg dia durante 10 meses e com 500 mg dia de 20 a 30 meses, e com 30 pacientes placebos. Pode passar. Os pacientes tratados tiveram a diminuição significante da inflamação nas juntas e da dor. Contudo, o termo do protocolo, mais ou menos após 3 meses, evidenciou a necessidade de administração adicional de agente tolerógeno para a manutenção dos resultados obtidos. Pode passar. O tratamento da uveíte em 2 pacientes com 30 mg dia de antígeno retinal em regime de 3 vezes por semana por 18 meses levou à diminuição do uso da imunossupressão ou o não uso da mesma. Então, pelos resultados já obtidos, a tolerância oral tem demonstrado ser uma poderosa estratégia de supressão do sistema imune no controle das doenças autoimunes. E, certamente, a caracterização do tipo de célula envolvida, como citocina ou fatores secretados, assim como o papel do sistema de mucosa, favorecerá a aplicação da tolerância oral nas demais doenças autoimunes altamente conhecidas. Pode passar. Aqui tem as referências. E obrigado.